Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast acadêmico e hoje o convidado é extremamente especial, extremamente mesmo, porque apesar do apelido dele ser um apelido santo, é um cara que eu tenho como um dos meus grandes amigos pessoais, uma grande referência para mim na carreira, e uma pessoa que foi muito importante para minha carreira como professor, Cláudio Jesus. Fala galera, todo mundo em paz? Bem-vindo, Jesus, Beleza, um prazer obrigado. te receber, meu amigo. Obrigado aí, estamos aí para poder passar por essa sabatina. Não, vai ser um bate-papo, cara. Tô muito feliz em te receber. Demorei de te chamar, né? Mas a fila tava grande. Eu falei, cara, tem que levar o Jesus em algum momento, velho. Vamos dar um jeito. Tanto que a gente nem grava. Hoje é quarta, né? A gente nem grava normalmente na quarta. A gente grava na quinta, mas só poderia na quarta. Falei, vou dar um jeito da gente gravar com Jesus. Não tem outra. Tudo tem sua hora, não? Exatamente. Chegou. Jesus, quando a gente começa o episódio aqui, a gente sempre pede pra pessoa se apresentar. Então, se apresenta, fala um pouco sobre você, o que você quiser falar, onde você estudou, de onde você veio, onde você nasceu. Conta aí um pouco da sua história. Beleza. Galera, beleza? Tudo bem? Minha mãe me chama de Cláudio, mas já há muito tempo o pessoal me chama de Jesus. Na verdade, desde que eu comecei a dar monitoria em pré-vestibular, né? Isso em 2010. E antes disso, enfim, passei pela UNB, Universidade de Brasília. Antes disso, fui aluno de escola pública aqui em Brasília. E basicamente, talvez acho que uma das últimas coisas que eu imaginava na minha vida, lá no passado, era virar professor. Ah, é? Eu, quando eu estava terminando meu ensino médio, eu não fazia ideia do que eu queria da vida. Na verdade, eu decidi fazer geografia porque eu tinha um professor muito bom, e que inclusive virou deputado. É um cara chamado Reginaldo Veras. Sim. E ele... Assim, eu gostava da aula dele. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer geografia. Comecei a fazer geografia. Comecei a ir atrás de... Aliás, eu fiz uma coisa que ninguém ensina a gente. Que eu fiz errado, né? Eu achava que entrar na universidade, você primeiro tinha que pegar muitas matérias, evoluir nos semestres, né? E depois procurar estágio. Na minha cabeça era assim, cara... Primeiro você tem que ter alguma experiência, algum conhecimento, depois você vai atrás do estágio. Quando eu estava mais ou menos no meu 5º semestre de universidade, eu comecei a ir atrás de estágio no IBAMA, IBRAM, enfim, nesses órgãos que têm alguma coisa a ver com geografia. E toda vez que eu chegava na entrevista, o pessoal conversava, achava legal e tudo mais, e falava, qual é o seu semestre? Eu, tô no 5º. Eu pensava, no 5º? No 5º não é uma boa coisa. Porque no 5º semestre, cara, se você entrar aqui agora, logo você vai formar e você vai ter que ir embora. A gente queria alguém do primeiro, no máximo do segundo, pra gente treinar e ficar muito tempo com a gente. Aí eu comecei a pensar, putz, que merda, né? Que droga. Me lasquei. Como é que eu vou conseguir? E aí, no falecido Orkut, na comunidade da geografia lá da UNB, apareceu, né, uma informação de que iria ter uma prova para virar monitor numa escola, cursinho pré-vestibular aqui de Brasília, que, enfim, né, não tem mais o pré-vestibular, que é no Dinatos. E eu fui fazer a prova e passei. E o mais interessante é que, na verdade, eram 2 vagas. Aí 3 foram classificados. Na verdade, eu tinha ficado com a 2ª melhor nota. Aí tinha um garoto chamado Igor, que estava na minha frente, 1 ponto na minha frente na prova. E uma garota chamada Hortência, que tava com um ponto atrás de mim. Ou seja, a gente ficou empate técnico praticamente, né? E aí a coordenação me chamou nós 3 para conversar e para ver, né, quem queriam contratar. Aí papo vai, papo vem. Chegaram no colega, no Igor, e falaram assim, Igor, tu tem o perfil de pré-vestibular, então a gente vai te contratar. Aí chegaram na garota e falaram assim, Hortência, você tem um perfil de escola, então a gente vai te contratar. Aí eu pensei, puta merda, rodei. Rodei de novo, velho. Você é pré-vestibular na escola? Só que o coordenador na época, ele olhou pra mim e falou, cara, assim, era pra gente contratar só 2, mas alguma coisa eu vi em você. Você não tá no que a gente tava esperado, mas, cara, eu não sei. Vou te contratar também. Quem era o coordenador? O Públio. O Públio? Tipo de Jesus. Foi lá. Milagreiro, né? Exatamente. Ele olhou e falou assim, cara, eu vou te dar uma carguinha pequena no pré-vestibular, uma carguinha pequena na escola. Você vai vir de uma manhã no pré-vestibular e uma tarde na escola. Só isso. Pra você ficar aqui que a gente quer ver como é que você vai se sair. Beleza? Beleza. Chegou no fim do ano, o Igor foi embora porque, enfim, ele era mais avançado no curso, ele formou e aí foi, enfim,
seguir a vida dele. A Hortência decidiu largar a geografia para fazer geologia. E aí saiu também. E no final das contas, a carga dos dois ficou comigo. Você virou a referência da geografia. Exatamente. Isso foi em que ano, Jesus? 2010? Isso, 2010. Porque eu lembro de você monitor quando eu estudava lá. É verdade. Eu acho que... Eu já conhecia você quando eu estudava lá. 2010 foi meu último ano. E eu lembro de você lá. Então, foi exatamente... A gente trocava ideia e tudo. É exatamente nesse período. E aí, em 2011, já começa com minha carga muito maior lá na monitoria, né? E aí foi interessante porque, já que eu estava muito presente... E assim, uma coisa que eu agradeço muito aos professores lá do cursinho, né? O Carvalho, um grande exemplo, inclusive, o Edivan, um grande exemplo, que me deram a seguinte dica. Cara, você quer aprender a dar aula? Porque assim, com todo respeito à escola pública, eu como aluno da escola pública, eu não tinha professores da didática de professores de cursinho. Então, provavelmente se eu entrasse num cursinho, eu não ia saber dar aula. Na didática do cursinho. E aí eu recebi a seguinte orientação: você quer aprender a dar aula? Assista a aula de outros professores. Assiste independentemente da matéria. Só presta atenção. O que ele faz? Qual que é o momento que ele usa para falar alguma coisa para descontrair? Qual que é o caminho que cada professor utiliza? Que, claro, você não vai copiar, mas você vai ver algumas coisas que fazem sentido para você. E aí, pelo menos 2 vezes na semana eu estava lá, de manhã, assistindo aula de alguém. Ainda mais no final do curso, né? Como eu falei, né? Eu tinha adiantado muita matéria no começo. Então, no final do curso, faltavam poucos créditos. Então, pegava pouca matéria na UNB e ficava lá assistindo aula. Quando chegou o final de 2011, a direção me chamou para dar aula, né? Eu falei assim, não, agora... Eu lembro da sua postagem no Facebook. É mesmo? Quando você falou que iria assumir turmas no Dinatos. É mesmo. Eu lembro da sua postagem. Cara... Eu lembro, o dia que conversaram comigo, que a direção conversou comigo, foi num dia de confraternização final, né? E a confraternização final lá rolava um churrasco massa. Ainda rola. Ainda rola. E aí eu lembro que, cara, o diretor da época, que era o GG, falou comigo, eu não consegui ficar pra confraternização. Eu fiquei tão empolgado que eu queria ir pra casa contar pra minha família. Eu fiquei, mano, eu tenho que ir embora. E eu não fiquei. Fui correndo, cara. Peguei a moto, que eu já andava de moto na época, né? Fui voado, felizão. E foi muito interessante, né? Porque no ano seguinte, cara, o monitor virou professor. Eu já tinha muita amizade com muitos alunos lá da escola. Cara, quando eu entrei em sala, teve aluno que aplaudiu. E aí eu fiquei, nunca fica besta, né? Véio, não, em 2000, você já pegou o terceiro ano. Peguei, em 2012 você já pegou o terceiro ano. Imediatamente eu peguei o primeiro. Só que no meio do ano eu peguei o terceiro, porque um dos professores que estavam lá ele teve que sair. Você deu aula pra Rebeca, você deu aula pra minha esposa. Isso eu sei, isso eu lembro. Exatamente, aí começou aí a carreira, né? Mas era uma carreira muito de escola, não tinha muita vaga em pré-vestibular, né? Até porque, querendo ou não, é diferente a pegada. E aí, 2012, dei aula lá no Dinatos. 2013, começa o ano dando aula. Aí já tinha começado a pegar mais escolas, né? Fui dar aula no Projeção, fui dar aula também num colégio chamado Notre Dame. Você pegou Galois também em algum momento? Galois foi um pouco depois, né? Aí, só que ainda, em 2013, eu recebi um convite para mudar para Palmas. E na época, eu queria entrar em cursinho. Era assim, meu sonho, porque eu achava o máximo. Eu achava o ritmo da aula muito mais interessante, eu achava essa questão de acompanhar a evolução de estudantes que realmente estão muito interessados, né? Porque, tudo bem, na escola óbvio que tem estudantes que são interessados, mas a proporção no cursinho é muito maior. Sim, sim. Isso é inegável. E os que não estão interessados no cursinho não atrapalham. Não os que não estão interessados na escola, às vezes. Às vezes eles simplesmente trabalham em casa também, né, cara? Isso pesa demais. Com certeza, né? Com certeza. Corrigir prova, elaborar prova, essas coisas todas, né? E aí apareceu essa oportunidade de dar aula em cursinho em Palmas. Luciano e Ege. Exatamente. Exatamente. Luciano foi meu professor, cara. Vocês dão aonde? Mas aí já foi no cursinho, né? Você fez cursinho onde? Eu fiz no Alub. No Alub? Já foi um semestrezinho de cursinho que eu peguei depois que eu não passei no vestibular, né? Essa história onde no ensino médio? No setor oeste. Essa questão de não ter passado no pré-vestibular também tem uma história muito louca. Só abrindo um parêntese. Por favor. Quando eu não passei no pré-vestibular, eu lembro que meu pai tinha uma banca de jornal. E aí o que ele fez? Terminou ali o ano de 2006, que foi o ano que eu terminei o ensino médio. Eu não passei na prova.
Aí meu pai me chamou e falou assim, olha, tem um rapaz que trabalha comigo entregando galão de água, entregando revista. E assim, ele vai tirar férias e você vai cobrir as férias dele. Já que você tá em casa, você não precisa mais estudar, você já terminou o terceiro ano, não passou no vestibular, né? Aí eu, fui lá ajudar, né? E aí meu pai combinou o seguinte, ele falou, olha, eu vou te pagar exatamente igual eu pago a ele, beleza? É baseado em... Tem um valor que você vai receber e mais um valor extra para cada galão de água que você entregar. Beleza. Foi um mês. Basicamente, assim, o final de dezembro até quase o final de janeiro, né? Foi 30 dias de férias do funcionário do meu pai. Segunda a sábado. Acordava por volta das 5 e pouco, porque a banca abria antes das 7. Vocês moravam onde? Taguatinga. Lá na QNL. Uma região que o pessoal conhece como Chaparral. Chaparral. Samuca já... Morei lá 10 anos. Hoje, só pra galera saber, hoje quem tá aqui com a gente, pessoal, quem tá aqui com a gente não é a Leire, hoje é o Samuca. É o que dá aquela risada fina no fundo, que todo mundo sabe. Só que ele não tá dando conta que ele tá rouco. Então, não vai ter a risada, mas hoje é o Samuca que tá aqui nos bastidores. Mas aí você acordava de manhã... Pois é, e ficava lá na banca até às 6 da tarde. Ou seja, chegava antes das 7 e ficava até às 6 da tarde, né? Almoçava lá, ficava lá o tempo todo. E, cara, quando você trabalha numa profissão que não é qualificada, que não é valorizada, o pior não é nem o trabalho. O pior é como as pessoas te tratam, sacou? Passou um mês, terminou esse mês. Aí meu pai, quando terminou, ele falou o seguinte: e aí, você quer estudar para tentar passar no vestibular ou você quer trabalhar comigo? Porque se você quiser trabalhar comigo, eu dispenso meu funcionário e você fica aqui entregando um galão de água. Aí eu falei para ele, cara, me paga um semestre de cursinho? Eu entendo que geografia não é o curso mais difícil do mundo para se passar, mas eu saí de uma nota de não passar para primeiro lugar, sacou? Essa lição foi uma lição muito, muito valorosa, sabe? Porque eu tive uma vida de escola que não foi uma vida, assim, considerada muito disciplinada, digamos assim, né? Pô, meu primeiro ano eu matava aula demais, velho. Matava aula demais. E só depois de passar por algumas situações, essa sobretudo, que eu comecei a entender, né, o valor de algumas coisas, né? Porque a gente não era de uma família rica, né? A gente era da família da quebrada, mano. Então, ou era estudar e entrar na universidade pública, ou era não estudar, tá ligado? Ou fazer algum trabalho mais braçal, né? Então, talvez, por isso, quando eu fui contratado no Dynatos, eu tenha ficado, assim, tão eufórico. E a primeira coisa que eu pensei foi em casa, sacou? Falar assim, caramba, agora eu tenho um emprego, sacou? Sim. E, pô, foi realmente muito bom, emocionante. né, cara? E quebra um ciclo, talvez, né? Com certeza. O Flávio falou muito sobre isso aqui, a Silvia falou muito sobre isso. Com certeza. Porque, assim, meu pai, ele vem de uma família que ele é o 16º de 18. Meu pai, ele viu asfalto com 16 anos, sacou? Então, ele vem bem do interior. Qual cidade? Cara, é uma cidade chamada Dores do Turvo. É uma cidade que não tem nem 5 mil habitantes. Onde que fica isso? Fica em Minas Gerais, perto de Juiz de Fora. Mais ou menos perto. Juiz de Fora é uma quase cidade Rio de grande, Janeiro. mais perto do Rio do que de Belo Horizonte. E assim, esses dias eu estava inclusive refletindo muito sobre isso, né? Porque meu pai, ele veio para Brasília com 16 anos e foi aí que ele viu asfalto, pela primeira vez. E desde que ele chegou aqui, cara, ele foi morar na Ceilândia, no período em que estavam retirando as invasões do centro de Brasília, ou seja, jogava as pessoas que moravam no centro lá na periferia, morava num barraco que não tinha nem 30 metros quadrados, com mais 5 irmãos, sacou? Água só tinha de 10 da noite até 6 da manhã, tá ligado? Então, meu pai ralou muito pra conseguir fazer com que eu estudasse, entendeu? E eu fiquei refletindo muito essa questão. Cara, a gente às vezes, quando é mais novo, a gente não entende o valor do sacrifício, né, que às vezes nossa família faz por nós. Sim. E assim, infelizmente eu demorei para entender. Mas depois que eu entendi, é uma coisa que assim, sei lá, você começa a pensar, cara, eu consigo hoje trabalhar
5 manhãs e 2 tardes, ficar 3 tardes em casa com meu filho. Isso, eu ia falar, depois você vê o pai, você entende mais ainda, imagina. Com certeza. Eu não sou pai, mas eu consigo, talvez, pensar o quanto que deve mudar. Com certeza. Eu consigo ficar 3 tardes com meu filho, ficar o fim de semana com meu filho, entendeu? Hoje, eu consigo dar uma perspectiva para ele de ter uma boa base para ele escolher o curso que ele quiser. Inclusive, se ele quiser geografia, tá de boa. Né? E assim, eu só consegui isso graças ao sacrifício dos meus pais, entende? É uma coisa que é muito forte, sabe? Sim. E o que você falou de quebrar o ciclo, eu acho que só foi possível graças a esse esforço, assim, que foi um sacrifício no sentido até de, abandonar projetos pessoais que provavelmente eles tinham para conseguir fazer com que eu e meus irmãos... Hoje os 3 são formados na UNB. Entende? Nós 3 temos uma vida tranquila. A gente não é rico, mas a gente tem uma vida confortável até. Confortável, sim. Não é? Então, assim, isso é uma coisa, assim... Pô, que fera. Emocionante até. Pode emocionar, fica à vontade, cara. Realmente, é muito emocionante isso, cara. Eu não sabia de onde seu pai tinha vindo. Eu sabia da banca, né? A gente já chegou a conversar. Minha mãe, ela, assim, claro, ela também é do interior, ela é do sertão nordestino, uma cidade chamada Custódia, né? Tem uma história muito parecida também. Pernambuco. Tem uma história muito parecida, de vir adolescente, já ter que trabalhar, né? Enfim, é muito louco, né? Então essa quebra de ciclo é importante, né? E às vezes a gente não entende... Às vezes uma das séries dos problemas que a gente tem, inclusive de, sei lá, de conseguir se colocar no mundo, de conseguir saber para onde a gente vai, no meu ponto de vista, é saber de onde a gente veio, né? Sim. E a gente lembrar de onde a gente veio e se orgulhar disso é muito importante, saber da nossa história. Com certeza. Enfim, aí... Cara, belo parênteses. Você fez um parênteses, mas, porra, foda. Aí acabei parando em Palmas, né? Fui parar em Palmas. Luciano e a gente deu aula no Alub. Exatamente. Frajola te deu aula no Alub? Não, Frajola também. Provavelmente, porque ele é da Frajola também. O Frajola, cara, inclusive eram umas performances, assim, de literatura, assim, incríveis, né? Então suas referências de professor começaram ali, no pré-vestibular. Quer dizer, teve no... O Veras, né, que te fez fazer geografia. E no pré-vestibular eu tive algumas referências também. Foi um período curto, né? Foi um semestre só. Mas também foi importante. Mas é como eu falei, eu pensava em trabalhar com pesquisa. Isso, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Você foi fazer a geografia, né? Pela inspiração que você teve do professor. E não pensava em ser professor. Cara, quando você foi fazer a prova de monitoria, você não apanhou da prova, porque muitas vezes essas provas são muito focadas no que cai no vestibular, no como cai no vestibular e não sei como é na geografia, mas, por exemplo, na matemática você não estuda nada do que cai no vestibular. Realmente, no curso superior a gente estuda nada. Exato. Né? Você tinha alguma experiência para você ir bem na prova e tudo mais? Eu acho que foi a experiência da época de ter estudado para passar. E quando eu passei, mais uma vez, meu curso não era um curso de medicina. Então minha estratégia foi, eu tenho que destruir no dia de humanas e no dia de exatas eu vou escolher 2 matérias e vou estudar só essas 2. No caso foi biologia e química. Física e matemática eu decidi ignorar, com todo respeito. Certo. Não tem problema. Na prova da UNB era só catar os itens. Né? Então assim, eu precisava ir muito bem no primeiro dia e no segundo dia eu precisava tirar uma nota para não ser eliminado. Eliminado, basicamente, E aí, assim, história e geografia, na minha época não tinha filosofia, sociologia, artes, não tinha. Era português, história e geografia e línguas estrangeiras. Só. Então história e geografia eu me garantia, né? E aí foi isso, aí eu consegui mandar bem. Entendi. E também você vai aprendendo, né? Quando a gente está na universidade, uma coisa que a gente aprende é a ler. Sim. E assim, pode parecer estúpido, mas me parece que um dos grandes problemas que muita gente tem em enfrentar essas provas é não entender o que está escrito. A interpretação de texto. Eu falo muito isso, às vezes a galera em matemática trava. Não sei matemática. Cara, quando você pega a questão, o professor pega a questão, interpreta pro aluno, o aluno faz. Consegue. O problema não é o conceito matemático, é a interpretação. E eu comento com os meninos, né, que a prova da Enem só tem uma matéria que tem 180 questões. Que é a interpretação de texto. E faz toda a diferença. E olha que a prova do UNB não é tanto quanto o Enem, mas ainda assim tem muita coisa. Tem muita coisa que é vocabulário. Um vocabulário que eu até falo muito com a galera. Atenuar. Atenuar o vocabulário, até tranquilo. Reduzir, né? Mas o UNB coloca às vezes, por exemplo, uma questão que, assim, eu nunca esqueço.
as migrações internas no Brasil ao longo do século XX atenuaram o processo de urbanização. Tá errado. Claro, Acentuaram. Acentuaram. Essa foi uma das questões que caiu num dos primeiros anos que eu dei aula. Já é antiga, né? Tem uns 10 anos. E, cara, eu lembro que na época muita gente errou. Porque não sabia o que significava atenuar. E uma coisa que a universidade nos dá, sobretudo acho que nos cursos de ciências humanas, porque tem uma carga de leitura muito grande, é você aprender o que significam as coisas, mano. Porque se você não aprender, você não entende nada do livro, dos textos. Quando eu entrei na universidade, cara, no meu primeiro semestre, a matéria lá, Introdução à Ciência Geográfica, que o professor passou um livro lá do Milton Santos pra gente ler, eu não entendia nada. Um texto assim, a aula que vem é um capítulo de 20 páginas. Você tem que ler pra gente discutir antes da aula. Beleza, 20 páginas. Vou ler 20 páginas à noite. Ixi, passava mais de 2 horas lendo e não entendia nada. Era o dicionáriozinho do lado, né? O de papel mesmo. O dicionário de verdade, né? Tava lá. Não sei se a galera que tá assistindo sabe o que é isso. Não, mas assim, nada contra usar o dicionário sim, web, online, né? sim. Online e tal, mas na época não era prática. Você tem que pegar um livro e procurar num livro, né? Como faziam os babilônios, sei lá. Então, assim, com o tempo você vai pegando vocabulário. E assim, eu particularmente acho que eu não tenho problema com interpretação. Historicamente, eu me safava na escola com interpretação. Porque às vezes eu não sabia o conteúdo. Mas eu ia no... E isso te ajudou a fazer a prova lá da monitoria? No meu ponto de vista, sim. E aí depois vem outro processo. Você foi pra monitoria porque era o que tinha. E qual momento eles falaram, então agora eu vou dar aula? Cara, Tem algum momento ali que você falou, cara, qual foi exatamente a virada de chave. É que você fica imerso naquela coisa da monitoria, né? Onde a expectativa da galera... Porque quando eu fui monitor eu sentia isso, assim, né? Eu fazia engenharia. Só que os monitores falavam, não sei quem tá subindo, não sei quem subiu. Vai entrar, substituiu. Rola esse... Exatamente. Você fica meio que naquela... Eu na verdade, assim, quando eu comecei, eu não sabia da aula de nada, né? Os conteúdos do ensino médio, eu também não sabia direito, não. Os conteúdos que caíam na faculdade, igual você falou. Então, foi um momento que eu comecei a estudar muito, né? Só que estudar coisas além da universidade. Eu voltei, né? Dei um passo atrás. Sim, voltou a estudar ensino médio. Começar a estudar geopolítica, por exemplo. Porque quando eu ia na escola, a maior parte das dúvidas era sobre geopolítica. Na época, a gente não fazia Enem em Brasília. Assim, o Enem não servia para as universidades de Brasília, né? Pela UNB, pelo menos não. E a UNB não cobrava muita geografia física. Então, quase ninguém perguntava nada de geografia física. A maioria das perguntas eram sobre geopolítica. E, assim, curiosamente, é o assunto que eu menos gosto da geografia. Gente, vocês me desculpam, eu sei que... Mas você dá aula de geopolítica tranquilo, né? Você não pegou aquela coisa de ser frentista, né? Sem problema. Eu também até sou um pouco contra isso, né? Porque me parece que quando a gente é frentista demais, a gente acaba perdendo a habilidade de falar sobre alguns assuntos que fogem da nossa frente. E essa perda de habilidade faz com que a gente não consiga fazer algumas associações importantes. Por exemplo, a gente está aí discutindo sobre questões associadas à guerra Ucrânia, Rússia, envolvimento OTAN, envolvimento China, posicionamento de Brasil, essas coisas todas. Mas até que ponto, assim, eu não conhecer disposição de recursos naturais vai me fazer ter uma análise adequada sobre o assunto? Ou até que ponto eu como professor que prefere da geografia física, prefere, sobretudo, falar sobre geografia do Brasil, que é a parte que eu mais adoro. Afinal de contas, eu acho que geografia do Brasil tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Eu gosto muito dessa parte social. Mas como que eu vou falar de recursos naturais sem fazer links com questões internacionais, entende? Sim. Porque o recurso natural, no fundo, é um dos principais focos de disputas geopolíticas do mundo. Então, se você fragmenta, no final das contas, você sabe metade de um ou metade do outro, e no final das contas a análise não fica completa. Sim. Então, apesar dos temas associados à geopolítica não serem meus preferidos, eu gosto também. Eu acho interessante. E eu acabei aprendendo muito nessa época de monitoria, né? E aí vai pegando, assiste uma aula aqui, assiste uma aula ali, pega uma aula de química. Pô, assistir umas aulas de química me ajudou bastante a entender rocha. Não é? Que faz sentido. Faz parte da sua... Não é? De vez em quando trocar uma ideia com um professor de outra disciplina. Pô, a gente mesmo. A gente já montou aula junto, né? Pô, aquela aula de demografia, Sim. né? Que tinha funções, né? Porra,
Aprendi coisa demais, velho. Aquela aula foi bem legal. Foi massa. Podia fazer de novo, né? Podia. Esse ano, partiu? Bora, vamos fazer. Não é? Então, assim, eu não sei dizer exatamente quando foi a virada. Eu sei que quando eu tava lá no cursinho, como monitor, eu tinha expectativa de, cara, se surgir uma vaga para dar aula, para mim vai ser massa que eu vou ganhar mais. Não é? Não era a realização do ser professor. Eu de verdade, até hoje eu não sei dizer qual que foi o momento que... Mas aconteceu. Porque eu sou muito feliz com o que eu faço. Sim, sim. Né? Eu acho que ser professor é muito legal. Eu acho que às vezes o problema é dar aula em excesso. É exatamente o que eu falo. Acho que todo professor fala isso. Você ama dar aula? Amo. Eu não amo ter que dar 50 aulas para poder ganhar um salário legal. Exatamente. Esse que é o grande problema. Então, talvez uma expectativa de enveredar para outras áreas associada à educação, porque é um desejo que eu tenho hoje. Eu tenho muito interesse em trabalhar com planejamento urbano. Tanto é que eu tenho uma especialização que é justamente nessa área. Não é? E aí, assim, só que quem trabalha com planejamento urbano no Brasil é o Estado. Então, para isso, é concurso. Concurso, exato. Mas aí, assim, de forma alguma eu tenho interesse em abandonar completamente a sala de aula, entende? Na verdade, eu acho que o professor atuar, sei lá, meio período em outra área é até interessante para trazer, digamos assim, informações, sim, sim. Experiência, vivência para a sala de aula sobre o que você está lecionando, com certeza. Sobre o que você está fazendo, né? Com certeza. Inclusive, uma das coisas mais interessantes em relação a associações na geografia é exatamente isso, compartilhamento de experiências. Quando eu fui para Palmas, por exemplo, cara, eu não fiquei muito tempo lá. Não fechou nem um ano completo. Se você botar ali na ponta, não foi um ano completo. Mas o tanto de experiência que eu trouxe de lá foi brincadeira. Foi foda. Experiências pessoais, experiências de morar no norte, num espaço que tem outra visão de mundo, diferente de Brasília. Uma cidade que, se você somar Taguatinga e Ceilândia é maior. E é uma capital de estado. Não é? Uma vivência de dar aula em 3 cidades do mesmo estado. Né? Gurupi, Palmas e Araguaína, que eu viajava toda semana para essas 3 cidades. Ter a oportunidade de ter ido atravessar do Rio Araguaia para dar aula no Pará, que aconteceu. Então, cara, essas vivências, elas modificam a nossa aula. Pô, é outra história, né? Então, enfim, é muito importante pra gente, sim, né? Sobretudo quem trabalha com ciências humanas, mano, velho. Cara, deixa eu só voltar. Ô, Samuca, tá tudo bem aí? Tudo certo? Ah, beleza. 2013 foi o ano que você foi pra Palmas. Eu acompanhei, porque eu já tava dando aula. A gente começou a carreira próximo, né? Porque você virou professor em 2012. Você foi quase meu aluno, mas... você começou a dar aula em 2012. Rápido, né? Foi, Eu comecei a dar aula em 2012 também, só que no meio do ano. Eu na verdade, eu dei aula na escola em 2011, lá no Riacho Fundo. Foi a única escola que eu dei aula na minha vida que me chamavam de Cláudio. Que ninguém sabia do apelido, né? Você sempre foi cabeludo, cara? Desde quando você, assim... Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a deixar crescer. Entendi. E o Jesus veio no Dinatos? No Dinatos. Qual foi o monitor que botou esse apelido? Não foi monitor. Não? Tá, mais uma história. Estava eu, no primeiro dia de monitoria, na monitoria do pré-vestibular, era uma sala bem grande, que tinha um monte de mesa redonda, que tinha, enfim... Já na 604 Sul. Já na 604. E tinha também algumas salas de estudo individual, né? Mas o foco mesmo, a maioria dos estudantes ficavam nas de mesa redonda. E aí o coordenador, né, o Públio, ele falou pra mim, olha, as pessoas não sabem quem você é. Então você passa mesa por mesa, se apresenta. Porque aí se as pessoas tiverem dúvida de geografia, elas vão te chamar. Aí beleza, passei mesa por mesa. Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudio, sou monitor de geografia, qualquer coisa, se precisar de ajuda, me chama. Mesa por mesa. Terminei de passar em todas as mesas. Tinha uma bancadinha que tinha até um computador, que os monitores ficavam lá... Eu lembro dessa bancadinha. Já usei esse computador já. Jogando, né? Alguma coisa. Enquanto isso, ninguém chamava. Eu tava pesquisando pesquisando sobre a área da minha área de atuação. Com certeza. Né? A área de atuação era aquele futebol do pênalti que tinha lá. Né? Aquele joguinho. Mas enfim. E aí, cara, voltei lá, tava conversando com os monitores e tinha um garoto levantou a mão assim, você é... Jesus! E ele deu um grito. E a sala da monitoria tava lotada. Todo mundo olhou e começou a rir. Caraca, é mesmo! Caraca, igualzinho. Bicho, pronto, acabou. Nunca mais.
Tanto é que quando eu virei professor no Dinatos... Ficou puto não no dia. Cara, eu ri também, velho. Vai fazer o quê, né? Vou fazer o quê? Aí quando eu virei professor no Dinatos, lá no horário tava Jesus. Quando eu fui pra Palmas, eu já cheguei falando Jesus. Não, Jesus, professor Jesus. E lá, já pegou. E é legal, né, ter um Cara, um diferencial assim em relação ao nome, né? Porque sim, as pessoas lembram. É, né? é único. É mais fácil de lembrar. É muito. Né? E aí ficou engraçado, né? Porque você citou ali uma pergunta agora há pouco, minha passagem pelo Galois, né? O Galois eu entrei lá em 2015. E o Galois é uma escola religiosa, né? E eu não sabia. Eu não sabia. Tô sabendo agora. É uma escola católica. E tanto é que na semana pedagógica lá eles começam com uma missa. Né? Toda início da aula, antes da aula começar, tem na caixinha de som uma oração lá do Pai Nosso e depois a aula começa. Todos os dias. Não, tô descobrindo agora. E aí, cara, quando eu cheguei lá, semana pedagógica, teve gente que ainda ficava pensando, e aí, será que vai colocar Jesus e não sei o que e tal? E a diretora do Cinela, muito religiosa, né? Meu irmão, ela chegou, você que é o Jesus, e já foi chamando de Jesus mesmo, já colocou no horário. Tá resolvido, ficou. E hoje eu trabalho no Colégio Everest, que também é um colégio muito católico, e cara, sem problema nenhum. Inclusive você interpretou Jesus agora na Páscoa. Nesse ano. Eu vi foto disso aí. Esse ano eu interpretei a Santa Ceia. Ano passado eu interpretei a Via Sacra mesmo. Pô, super produção, mano. Um negócio massa. Cara, os alunos devem se divertir pra caceta, né? Pô, não tem como, né? E é massa, né? Professor Jesus tá interpretando Jesus. Cara, é um negócio de louco, né? E assim, o pessoal fala, cara, esse ano, no dia da Via Sacra lá, eu não... Foi na quarta-feira eu não dou aula lá. E aí não fui eu que interpretei Jesus na Via Sacra. Cara, cheguei lá na semana seguinte, todo mundo. Poxa, mister, que lá chamamos de mister, né? É mister e miss, né? Porque a escola é bilíngue, né? Poxa, mister, por que tu não foi Jesus, mister? Só pode ser você, tá ligado? Eu achei engraçado, né? Porque a galera realmente adere, como não né? ser, né, cara? Adere não tem como não ser. Ao apelido mesmo. Mas vamos voltar ali, porque acho que Palmas é muito interessante de falar. O Luciano te chamou no final de 2012. Foi na verdade, no início de 2013. Que foi você, o Guilherme e o Públio. Eu cheguei a pegar um pouco de aula em 2013 ainda no Dinatos. E aí teve o convite. Aí primeiro convite foi pra ir lá conhecer. Aí fala assim, não, a gente paga passagem e tudo mais, você vem aqui, dá uma aula. Porque tava num processo lá do vestibular do UFT chegando próximo, né? Inclusive, semana que vem, né? Sim, vai ter aulão. Hoje, né? Hoje. A galera vai estar vendo, já rolou esse aulão há muito tempo, já rolou o vestibular. Gente, foi mal, o aulão já acabou. Quem viu. Você vai sair daqui e vai fazer o aulão. Exatamente. Aí, o que acontece? Fui lá, dei aula pro pessoal, foi até de geologia, né? Porque falaram que o professor de geografia de lá, da área de... Porque eles separam, literalmente, geografia física e geografia humana / política, né? E o professor de geografia física de lá tava saindo. Aí eu, beleza, vou lá. Aí fui, dei aula, gostei, achei legal o lugar e tal. Calor pra caramba. Aí falaram pra mim, cara, se você quiser, a proposta é essa, me ofereceram um valor de hora-aula que era maior do que o que eu ganhava em Brasília, pra dar aula em cursinho, que era o que eu queria. Aí eu falei, cara, o que eu tenho aqui pra me segurar em Brasília? Não tenho nada. Você não tava com a Vanessa ainda, não? A gente tava começando a se conhecer, né? Tava começando o namoro, quer dizer, tava... poucos meses ainda. Tinha uns 4 meses, um negócio assim. Eu fiquei pensando, cara, eu não tenho filho, não tem nada que me prenda aqui. Aí eu conversei com ela, inclusive. Falei assim, cara, eu vou. Né? É uma oportunidade e assim, é uma vivência nova e eu particularmente sou muito favorável a gente ter experiências de vida pra gente poder julgar se foi bom, se foi ruim e poder contar a respeito sobre isso, né? Passar, enfim, um feedback e tal. Crescer com isso, né? Falei, então eu fui. Cheguei lá, calor miserável. O Guilherme, inclusive, ele foi depois. O Públio, ele foi o primeiro aí. O Públio foi antes de você? Foi, mas assim, coisa de um mês no máximo. E aí, quando eu estava lá, me perguntaram se eu conhecia algum professor de português. Aí eu indiquei o Guilherme. Aí aconteceu a mesma coisa. O Guilherme foi lá, deu aula e tudo mais, decidiu ficar. E as minhas 2 primeiras semanas lá, eu não tinha ar-condicionado, bicho.
Mano, não ter ar-condicionado em Palmas é um negócio assim surreal, O velho. apartamento não tinha? Não tinha. Tinha um espaço lá pra colocar ar-condicionado, mas estava vazio, né? Você dividia o apartamento com o Gui, com o Públio? Não, então, eu cheguei lá, inicialmente eu ia morar sozinho. Com o Públio, ele já tinha alugado um outro apartamento e tudo mais. Quando o Gui foi pra lá, ele foi morar comigo. Casou. Ele foi morar comigo. Mas aí, quando eu fui procurar apartamento, já tinha essa expectativa de que talvez o Gui fosse. Né? Então, já fui procurar um apartamento que fosse massa pra gente. E aí, eu olhei lá, tinha espaço para ar-condicionado, mas eu fiquei 2 semanas sem comprar ar-condicionado. Mano, tu tá louco. Foram as 2 piores semanas da minha vida. Eu não consegui dormir, mano. E o ventilador joga bafo quente. Exatamente. Eu comprei um ventilador achando que resolveria. Não resolveu. Aí eu comprei um ar-condicionado, cara, outra história. Você tem ideia, a conta de luz em Palmas é um absurdo. Porque o ar-condicionado tem que ficar ligado o dia inteiro. Se você sai de casa 3 horas da tarde em Palmas, você não vê ninguém andando na rua. Não vê. Não tem condição, velho. Eu já fui uma vez, passei bastante calor, mas eu fui por 1 dia, 2 dias. Fiquei lá um pouquinho mais de tempo. E aí foi. Aí a proposta era dar aula de geografia física. Aí nesse momento foi que eu aprendi de verdade geografia física de cursinho. Porque, meu irmão, amanhã é geologia. Tá, vou estudar aqui. Aí eu dava 20 aulas de geologia. Tá ligado? Eram 20 aulas duplas. Porque contando Palmas, Araguaína e Gurupi eram 20 turmas. De pré-vestibular ainda pegava mais 3 turmas de ensino médio. Ou seja, eu tinha 23 turmas. E era isso. Chegava lá, próxima aula da semana que vem é isso. E sempre baseado no vestibular do UFT, né? Que era o foco lá. Que é um pouco mais decoreba do que o que a gente tem no Enem. E aí, meu irmão, peguei o jeito de dar aula em pré-vestibular. Acho que isso foi uma guinada, assim, em jeito de dar aula, né? Porque é mais rápido. E outra, na época os pré-vestibulares eram semestrais. Então era voadora, né? Sim, e aí aceleradão. E lá eu tive uma experiência que talvez tenha sido uma das experiências mais desafiadoras. Da aula de geografia do Tocantins para pessoas que nasceram no Tocantins, sendo que eu estava lá, tipo, há 3 meses. Teve que estudar muito, né? Demais. Eu peguei todas as provas anteriores, pegava a apostila, procurava saber quem que dava. Porque lá, qual que era o grande problema? Em relação aos professores. Muitos professores que davam aula nos cursinhos do Tocantins não eram do Tocantins. O colega que dividia geografia comigo, ele era de Goiânia. Né? Então, muita gente não dava aula disso. E caía na prova. E como faz? Aí os meninos falam, não, tem que dar aula mesmo. E eu pensei, cara, eu posso aprender. Vou aprender. Você sabe que eu sou muito burro. Eu tô vendo você e o Caetano marcar esse aulão pro UFT e eu em nenhum momento me toquei porque foi que você morou em Palmas, velho. Eu sei que você morou em Palmas. Eu sei da história. Aí você tá falando agora, eu falei, nossa, Luiz Henrique, você é muito imbecil. Mas como eu sou burro. Essa ideia nasceu a partir daí. Porque, na verdade, a gente já tem um projeto que a gente... Eu tinha pessoalmente essa ideia. E aí eu compartilhei com os colegas das humanidades pra gente começar a dar uma atenção especial para esses vestibulares que têm provas muito específicas, né? E assim, aqui eu sou mais confortável para falar da UFT. Com certeza. Só que daí, aí veio essa aula da UFT, esse aulão de hoje, e na Usa Sul foi semana passada, né? E a ideia é que a gente comece a dar aulão Paraná, Mato Grosso, né? Essas provas que tem, que Santa Catarina, vestibulares que perguntam coisas específicas regionais. E, cara, a prova de que dá pra aprender foi... Cara, eu tinha 1 ano de sala de aula concluído. Tava no 2º ano de sala de aula. Fui jogado no pré-vestibular. 1º ano da aula do pré-vestibular. Vou dar aula de geografia do Tocantins pro pessoal que mora aqui desde que nasceu e eu tô aqui 3 meses. Bora, meu irmão. Não é? Aí eu peguei, estudei e fui dar aula, né? Cara e coragem. Teve alguns momentos que vieram perguntas que eu não sabia responder? Teve. Óbvio. Não é? É um tema que eu não dominava. Fiz o meu melhor em relação às provas anteriores, né? Fiz meu dever de casa, tudo que já tinha caído, tudo que era no rumo que tinha caído. Mas, eventualmente, vinha uma pergunta muito específica sobre um município específico do Norte Tocantins. Às vezes eu falava, cara, infelizmente não sei. E tudo bem, sim, não é? Porque o professor também não sabe tudo. Mas, por exemplo, eu falei 20 turmas. Na primeira turma, a aula foi uma. Na 20ª turma, a aula estava extremamente encaixada. Perfeita, assim, o início, meio, fim, encaixadinho. E aí, cara, eu cheguei à conclusão que
se a gente se esforçar mesmo, né? Se a gente, né, ter um pouco de coragem de enfrentar esses desafios, a gente consegue. Né? E foi um grande desafio esse aulão, né? Mas aí fui seguindo, dei aula, né? Peguei um outro cursinho para dar aula lá em Araguaína. Nesse outro cursinho eu acabei no Pará, lá no Pará. Dei uma aula. Dar uma aula no Pará. Numa cidade chamada Parauapebas, que é uma região de mineração. O cara queria me fazer uma proposta para ficar lá. Acabou que não rolou. Você ficaria? Cara, olha. Primeiro, quando ele me perguntou, ele falou assim: você não tá afim de dar aula no Pará pra mim, não? Eu falei: no Pará, bicho? Pô, em Palmas, se eu quiser chegar em Brasília em um dia de carro, eu chego. Se em Palmas, se eu quiser pegar o avião, tem aeroporto. Mas lá em Parauapebas não tinha. O aeroporto mais próximo era em Marabá e não é de avião de grande porte. Você tem que pegar um outro. Ia pegar um avião pra ir pra Araguaína. E sem contar o preço. É, né? Ou pra Palmas, exatamente. Aí eu falei: não sei não. Não, vamos lá. Pra você conhecer. Pelo menos pra você poder contar, né? Ah, já vim aqui no Pará e tal. Então tá bom. E aí o cara falou assim: não, vamos lá, eu te dou uma carona de carro. Aí a gente vai de carro. A gente dormiu em Marabá e seguiu viagem no dia seguinte. Passou por Redenção? Redenção não passei, mas eu ouvi falar dessa cidade. Ouvi. E aí a gente passou por Xambioá. Xambioá. É, passamos pela balsa lá no Araguaia. Passei dentro de Eldorado de Carajás, que é a cidade que teve um massacre lá na década de 90. Aí na entrada da cidade tem um pilar para cada morto no massacre, como se fosse uma espécie de monumento, né? Enfim, aí cheguei lá lá nessa cidade de Parauapebas, cheguei na hora do almoço, almocei, dei aula à tarde, dei aula à noite, dormi, dei aula de manhã. O combinado é que esse dono desse cursinho ia me dar carona de volta para Palmas. Acabou a aula, eu cheguei lá na recepção e falei: cadê o cara? Eu falei assim: ele foi embora. Como assim ele foi embora? Pô, ele teve que resolver um negócio urgente, saiu, mas deixou o dinheiro pra você pegar o ônibus. Como assim pegar o ônibus, velho? Eu não sei pegar o ônibus aqui. Não, relaxa. Tem 2 paradas ali na frente. Você vai pegar um ônibus, aliás, você vai pegar uma van que vai pra Marabá. Não sei se vocês lembram daquelas vans que passavam aqui em Brasília, né? Todo mundo... Sim. Então, era mais ou menos nesse sentido, mas 2 horas de viagem. Aí cheguei em Marabá, eu tinha que pegar um ônibus na rodoviária pra Araguaína. Aí o ônibus ia até o Rio Araguaia, descia todo mundo, aí a gente subia na balsa e do outro lado tinha outro ônibus esperando a gente. Aí do outro ônibus a gente chegava em Araguaína e de Araguaína eu tinha que pegar outro ônibus pra Palmas. Ou seja, eu saí na hora do almoço, eu cheguei em casa às 7 da manhã do dia seguinte. Bicho. Essa aula que você deu lá foi paga? Eu ia chegar nessa parte. Eu queria fazer uma conta pra ver se valia a pena. Aí, basicamente, cara, se eu tinha alguma expectativa de ir pra lá, a expectativa acabou. Claro ali que eu não ia, não é? Depois dessa. Só que isso já foi mais indo pro final do ano. E assim, talvez o que me fez voltar pra Brasília foi que a galera em Palmas, lá no Tocantins, né, em geral, os cursinhos que tinham lá, não sei como é que tá hoje, eles tinham um problema sério de honrar com compromisso financeiro. Então ofereciam um valor, mas atrasava muito o salário. Você tem ideia, meu salário de novembro de 2013 eu recebi em abril de 2014. Sacou? E eu morava de aluguel, então não tem como não receber o salário, entende? E esse específico não me pagou. E eu ficava mandando mensagem e tudo mais e tal, e o maluco não me respondia. Quando o Gui voltou pra Brasília, em 2015, né? Ele foi conversando comigo e falou assim: lembra do cara lá, dono daquele cursinho que você deu aula? Assim, lembro. Pois é, o cara foi preso. Aí eu: eita porra, preso? Aí eu pensei, né? Sonegação de imposto, alguma coisa assim relacionada à questão econômica. Mas preso por quê? Assim, homicídio. Tanto é que eu nem tô falando o nome do cara, tá vendo? Pra não ter problema depois. Homicídio, bicho. E você cobrando ele? Para aí de cobrar na hora. Tá doido? Né? Então, velho, eu falei: deixa quieto. É porque, assim, esse cara tava te devendo por essa aula e por... Não, eu me deveu 1 mês de salário. Mais essas aulas. Mas aí, o que é 1 mês de salário? É da minha vida, né? Deixa cara, quieto. eu sei que você e o Gui passaram pela dificuldade de não receber lá, né? Você chegou a receber as coisas que deveram? Cara, a maioria. O Gui, eu acho que ele a galera, no fim das contas, honrou. Vocês precisaram acionar a justiça, essas coisas? Cara, no meu caso, foi mais de boa. O Gui, ele ficou mais tempo lá e tal, e ele tomou um tombo maior que eu.
Né? O Publio eu não sei, nunca perguntei pra ele. Mas o cursinho que me chamou pra ir dar aula lá, honrou com o que ele tinha que honrar. Demorou, mas honrou. Né? Enfim, então nesse aspecto não vou ficar... Eu reclamo pelo fato que assim, eu fui com a expectativa de realmente ficar lá, não voltar. Né? Mas acabei voltando. Mas como é que era? Eles fingiam que pagavam e você fingia que dava aula? Não, na verdade assim... A gente vai dando aula. O primeiro mês... No primeiro mês atrasou 10 dias e depois aí atrasava um pouco. Aí quando foi chegando mais pro final do ano, foi atrasando mais. E quando começou a atrasar demais, aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que voltar para Brasília. Na verdade, foi até curioso, né? Porque eu tinha vindo aqui em Brasília e quando eu ainda era monitor, eu tinha deixado um currículo no Leonardo da Vinci, na escola. E aí, cara... me mandaram uma mensagem falando para fazer um processo seletivo. Aí eu fui fazer o processo seletivo, eu passei na prova escrita. Eu tava nessa dúvida se eu ficava em Palmas ou não. Aí o Leonardo da Vinci me mandou uma mensagem, um e-mail, falando assim, você passou na prova escrita, você tá selecionado pra prova prática. E era pra dar aula pra ensino fundamental, bicho. Mas eu pensei, cara, eu vou voltar. Aí voltei. Aí refiz os contatos anteriores, fui no Dinatos. E aí, assim, pode não ser isso. Mas na minha cabeça, só me colocaram para dar aula no pré-vestibular no Dinatos porque eu dei aula lá no pré-vestibular e o pessoal falou, não, ele tem gabarito para isso. Eu não tenho dúvidas. Aí eu passei a dar aula no pré-vestibular lá. Consegui voltar à projeção, Notre Dame não rolou, e aí no Leonardo da Vinci acabou que eu nem passei na prova prática. Não tenho perfil para fundamental, né, gente, também. Então, nem fiquei muito triste. Com certeza. E aí acabei voltando, pegando umas aulinhas aqui. Acabei dando aula no Dom Bosco também, para fundamental. Foi uma passagem meteórica por lá, porque não deu um semestre. A Ana te levou? Não. Cara, foi um professor de história chamado André, que eu conheci no Notre Dame, que me indicou. Né? Mas aí, cara, aí depois veio o Galois, né? Que eu fiz uma seleção também. No caso do Galois eu passei. Aí eu dei aula no Galois por 2 anos e meio. Enquanto dava aula no Dinatos, né? Aí saí do Projeção, saí do Dom Bosco, né? Enfim, fiquei Galois e Dinatos um tempo. Até 2017. Só que aí, em 2017, eu já comecei a repensar algumas coisas. Justamente, será que eu quero ficar dando muita aula pra escola? Ou será que eu quero dar aula pra cursinho? E aí, em 2017... Você tava no dentro. Tava no dentro, é verdade, tava no dentro. Bem no IMP, na verdade, né? IMP dentro. Chamava dentro? Eu acho que não chamava mais dentro, aí né? depois É veio verdade, IMP dentro. é verdade. Que era do Caetano, É verdade. Só que o Caetano, acho que ele tinha saído quando eu entrei. E aí, eu fui em São Paulo fazer um curso, cara, de PNL. Programação Neurolinguística. Passei 10 dias lá. E aí eu comecei... Esse curso ele me fez repensar muita coisa na minha vida. Né? Primeiro, uma coisa muito importante... Esse start foi feito num curso que a gente fez junto. Foi. Finanças comportamentais com o Magno. Com o Magno, exatamente. A gente fez junto esse curso. Eu lembro. Né? Foi realmente... Você tem toda a razão. Foi quando eu comecei a pensar, cara, eu tenho que começar a refletir sobre outras coisas na minha vida. E aí eu cheguei... depois desse curso eu comecei a pensar, cara, eu tô trabalhando feito um louco, não tô tendo tempo pra viver. E não tô feliz, velho. Não tô feliz. Tô numa escola que me paga muito bem, que o Galois me pagava muito bem. Mas, velho, não sei se é isso que eu quero pra minha vida. E aí a primeira coisa que eu fiz, que o pessoal me chamou de doido, foi sair do Galois. Não é? Porque eu falei, cara, não é isso que eu quero. Entendeu? Não tô me sentindo legal. E eu comecei a pensar muito em dar aula em cursinho, apenas em cursinho. Só que essa realidade de 2017, indo para 2018, já era diferente dos cursinhos lá dos anos 2000. Que assim, você pegava uma carga e enchia a carga inteira num cursinho só, porque tinha 500 mil unidades, né? E ganhava que nem juiz. Essa realidade não existia. Então assim, os cursinhos em Brasília eles eram muito fragmentados, tinham muitos cursinhos, para pegar poucas horas de aula. Aí nessa época, bem quando eu decidi sair do Galois, aí eu conheci o Basílio lá do Reciclagem, que me chamou para dar aula lá também, no cursinho. Continuei no Dinatos na escola e no cursinho. E no ano de 2018, eu decidi abrir um cursinho. Que você deu aula lá, né? Que foi importantíssimo na minha carreira. Importantíssimo. Você sabe disso, eu já te falei isso algumas vezes.
É verdade. Né? Cara, Aos ventos vindouros. Ventures Ventes. Exatamente. Funcionava lá na ponta da Asa Norte, né, na 16, que tinha uma ideia de ser um cursinho acessível e com boa qualidade, e que, na minha humilde opinião, a gente entregou uma qualidade boa de aulas. A gente tinha uma equipe muito boa, né? Pô, você tá aqui, pô. Você tava lá. Pô, a equipe do Ventos... E no primeiro ano aprovou um segundo lugar na ESC. Segundo lugar na ESC, primeiro ano de existência, né, do cursinho. Só que a gente abriu muito na tora. Abriu na tora e, assim, não tinha capital de giro. O que matou a gente, no fundo, foi a administração, né? A gente foi muito mirim, digamos Você não assim. era administrador, Não, cara? Aprendi muita coisa com essa experiência, né? Mas foi uma experiência, do ponto de vista financeiro, Quase fui catastrófica. seu sócio? Quase, é verdade. Foi por pouco, né? Cara, eu queria na época, cara, mas foi por pouco, assim. Eu tava casando, fiquei com medo. Mas... Acabou que foi uma decisão acertada, entre aspas, né? Eu ia perder dinheiro. No fundo, acho que foi melhor mesmo, né? E pensando principalmente em você. Uhum. E no final das contas o cursinho durou 1 ano e meio só, né? No meio do ano de 2019 a gente teve que fechar por uma série de questões, sobretudo financeiras. E foi justamente nesse momento que a academia apareceu na minha vida, né? Que foi muito louco. E que você que me indicou. A vida é muito doida, né, cara? Ela dá voltas, né, bicho? Ela gira, né? Ela gira e faz com que a gente tome um tombo, mas logo em seguida a gente levanta. É maluquice, né, cara? E foi muito louco, porque quando eu decidi dar aula só em cursinho, eu abandonei um monte de situações que me dariam, do ponto de vista financeiro, uma segurança, né? Claro, não tenho como saber hoje, mas não me parece, pelo menos na época, que eu estava ameaçado de sair do Galois por motivos externos a mim. No Dinas a mesma coisa, tanto é que no Dinas eu saí agora, né, com o cursinho morrendo. Mas... E aí saí de lugares que, de certa forma, não eram estáveis para mim, para encarar essa vida de cursinho, abrir um cursinho, quebrar, porque falir não é fácil. Não é fácil. Né? Eu aprendi muita coisa com isso também, porque conforme a gente vai ganhando mais, a gente tem uma tendência de criar um novo padrão de vida. E quando eu fali, cara, mano, além de dever um monte de coisa, inclusive salário de professores, né, que eu tive que honrar com o tempo, que graças a Deus honrei, né? Demorou um pouquinho, mas honrei. Cara, nesse ponto não tenho o que te falar. E eu falei pra que você não precisava. Né? Não, mas... Eu cheguei a falar, não, Jesus, cara, deixa isso quieto, velho. Eu sou uma pessoa que já não recebi o salário, eu fiquei muito puto lá em Palmas. Imagina se eu faço a mesma coisa com as outras pessoas, né? Então era minimamente um absurdo. Enfim, então foi difícil, né? Foi legal que todo mundo entendeu a situação e foi paciente, né? Pra eu conseguir me reestruturar. Pra vocês terem ideia, eu consegui ficar zerado de dívidas início de 2022. Em relação aos problemas associados... De 2019. De 2019. Que ele fechou no meio de 2019. E minha expectativa era 2020, né? Mas 2020 veio a pandemia. Eu aprendi a viver com menos da metade do meu salário. Só que hoje eu mantenho isso, né? E aí, porque encerra as dívidas. eu aprendi que, cara, ganhar mais não significa que você tem que gastar mais. Significa que você tem que começar a fazer alguns planejamentos de longo prazo para ter uma vida confortável no futuro, para não precisar ficar dando aula feito louco. Hoje eu consigo dar 5 aulas, 5 manhãs e 2 tardes, porque eu tenho uma reserva que me garante isso. Se acontecer algum problema, eu tenho lá, eu consigo sobreviver, entendeu? Enfim, muita coisa que eu gastava, eu cheguei à conclusão que era desnecessário. E eu consigo sair todo fim de semana com a família de boa. É só escolher o que vai fazer, né? Não precisa... Se diverte, né? Oxi. Anda de carro. Ando de bike, muito. Gosto muito de bike. Enfim. E aí, cara, bem quando... E a gente ia fechar, eu conversei com você, né? Você foi uma das primeiras pessoas a saber. Uma das primeiras pessoas a saber. Foi que eu te chamei pra conversar pessoalmente, falar, cara, vai fechar. Se você tiver a oportunidade de pegar carga em outro lugar, pega. Se você ficou sabendo de alguma carga, me indica. Foi ruim, assim, porque o Vento tinha uma energia muito boa, cara. Olha só, se você parar pra olhar, a Cecília foi aprovada na ESC, o João Antônio acabou de passar, né? Foi nosso aluno lá, né? Hoje, na monitoria da academia,
A gente tem um ex-aluno do Ventures, que é o Vinícius, não sei se você sabe Eu disso. vi ele lá. Eu encontrei lá. E a gente tem hoje 3 ex-monitores do Ventures. O Matheus, né? O Matheus, o Danilo e o Thiago. Isso mesmo. Sendo que o Thiago e o Danilo já estão em sala de aula regularmente e o Matheus já está pronto. Uhum. O Matheus é geografia, né? Geografia. Só falta... Foi meu aluno, inclusive, né? Foi nosso aluno, né? É. Então, falta só a chance ali, né? Exatamente. Então o Ventures tinha uma coisa boa. Uma pena que... Não, acho que nessa vida tudo... Ou você ganha ou você aprende, né? Então, assim, eu aprendi muita coisa mesmo, né? Inclusive como lidar com uma empresa. Tem muita coisa de bastidor, de escola e cursinho, que eu não teria noção se eu não tivesse passado pela experiência de estar do outro lado. Você vira até um professor melhor, cara. Com certeza, com certeza. E assim, Ventures, aprendizado. Que bom que você pensa assim, porque, por exemplo, eu devo talvez a minha carreira hoje ao Ventures. Ninguém me colocava pra dar aula em lugar nenhum que não fosse a escola. Eu lembro. Eu entrei no 3º ano na marra do Luiz Fernando brigar com a direção pra eu entrar no 3º ano. Porque o problema do menino que veio da escola, que era aluno, que virou monitor da escola, que virou professor da escola. E aí, pra você quebrar esse ciclo de você é o garoto que veio da escola... Não é fácil. Eu podia fazer o que fosse, eu podia ter uma aprovação dos alunos absurda, eu podia ser padrinho de formatura todos os anos, eu podia estar voando de conteúdo que eu não tinha oportunidade. Cara, foi começar a dar aula no Ventures que as oportunidades começaram a aparecer. Porque é muito louco, né? Parece aquela ideia do primeiro emprego que precisa de experiência. Sim. Como que você vai ter experiência? E o que é muito maluco, cara, como é que você fala que um cara que você que treinou não tá pronto? Ué, mas... Então você tá falando que você não tá sendo bom pra treinar. Isso porque, assim, uma coisa que até a academia tá fazendo agora, né? De ter monitores presentes no pré-vestibular, que é muito importante porque a monitoria, ela na verdade, ela alimenta os próximos professores de qualidade. Sim, exato. É isso que eu vislumbro, né? Eu quero que a galera... Eu não vou ter carga pros monitores em sala de aula. Os professores da academia não querem sair da academia. Isso é uma verdade. Não vai sair. Só sai quando vem alguma proposta muito absurda, de carga cheia, e que não é proporcionalmente tão boa. Uhum. É boa porque lota a carga do cara e ganha muito, mas proporcionalmente nem tanto. Uhum. Samuca, eu sei que já avisou aqui, mas o papo tá muito bom. Né? Então, assim, eu não vou... E eu falei isso pra eles, cara, eu não vou ter carga pra vocês. Mas eu quero que vocês saiam daqui sendo contratados por qualquer lugar com a segurança de vocês vieram daqui. É isso. A gente tentou fazer essa questão no Ventures de monitoria, né? Sim. Só que isso está se perdendo em Brasília. Sim. Está se perdendo. Porque é caro, velho. Até ano passado, eu dava aula no colégio sérios e quando eu saí, o pessoal falou, cara, e agora? Quem que vai entrar no lugar? Porque geografia especificamente não tá com muita oferta de professor, não. Professores assim, que você sabe que vai pegar e vai aguentar, vai dar uma boa aula, não é só manchete de revista, não são muitos, cara. E isso porque falta formação. E se forma é na monitoria, cara. Porra. É na monitoria. Mas é o que eu vislumbro, cara. É o que eu quero, assim. Não tá se perdendo porque é caro, velho. É difícil fazer. Só que será que é um gasto ou é um investimento? Eu acho que é investimento. Eu também acho. Só que assim, isso torna o custo mais caro. Nós o custo somos... fica mais caro. Nós somos prova disso, né? Sim. A gente nasceu na monitoria. A gente para pensar nos principais nomes da Na verdade, na academia, pouquíssimos professores não passaram por monitoria. Sim. Pouquíssimos. Uma monitoria de um grande cursinho, né? Exatamente. É difícil até falar quais. Verdade. Eu prefiro nem falar, inclusive, se eu soubesse, eu lembrar de alguma coisa. Não tô lembrando. Uhum. Mas se eu lembrar agora, eu prefiro nem falar. A monitoria é fundamental. Mas o Ventures, por exemplo, eu fui pra lá, pra sala. Uhum. Dava aula no sábado. De bermuda. De bermuda. O sábado da bermuda. Eu que fundei o sábado da bermuda no Ventures. Eu só ia de bermuda. O combinado era, eu dou aula sábado, mas só se eu puder dar aula de bermuda. Só se eu puder ir de bermuda. Está fechado. Os alunos iam também. O Jesus ia de bermuda. Falei, não, só vou se for de bermuda. Então não tem tá papo. fechado. Então não tem. Essa condição, fechado. Cara, foi legal demais. Eu aprendi pra caceta. Errei. Claro. A gente erra, a gente acerta. Enfim. E faz parte, né? Construção.
Cara, foi muito bom, assim. Foi quando a minha autoestima como professor subiu, assim. Eu falei, cara... Eu consigo dar uma boa aula. eu agradei, né? Tipo, eu tinha medo, porque são tantos anos você ouvindo assim, não, você não tá pronto, você não é bom ainda, você não tá no nível dos... Mas aí, de repente, eu tô dando aula do lado de um cara que é o Basílio, e os alunos não estão reclamando, estão achando bom igual, falam, cara, você e o Basílio, meu Deus... Não, peraí, se os caras estão me colocando no nível desse cara aqui, velho... Então eu tô bem, né? Então eu devo estar legal, não devo estar mandando mal. Então foi, cara, fundamental, velho. O Ventures, né? O Ventures foi um ano e meio ali que a gente participou. Mas... Foi do ponto de vista do trabalho que a gente desenvolveu, acho que é talvez o grande ponto que eu olho pra trás e falo, pô, valeu a pena. Né? Te custou caro, financeiramente. Custou caro, mas já foi. O que é passado tá pra trás. Sim, mas ficou, cara. Retrovisor. Saiba que pra mim foi importantíssimo. Sim. E assim, eu acho que foi importante tomar esse baque também, porque talvez hoje eu não teria essa concepção de, cara, eu não tenho que dar tanta aula feito louco, que é o que eu fazia antes, né? Justamente porque eu aprendi a viver com menos, depois do baque. E, cara, eu tenho um filho de 3 anos. Tem uma menina vindo. A Luísa tá chegando aí. Exatamente. Então, a gente começa a pensar, cara, às vezes algumas experiências elas foram necessárias pra gente criar maturidade para passar por novos momentos. Eu acho que é isso, entende? Então, talvez o Ventures foi necessário nas nossas vidas pra gente ganhar maturidade para viver novos momentos. Sim, e talvez chegue um momento que você queira empreender de novo com outra coisa, ou até mesmo com um curso, alguma coisa. Já tem um know-how, né? Você já sabe Gigante. alguma coisa. E outra, você tem algo que além do know-how todo mundo sabe o que você fez depois que o Ventures fechou. Isso é importante pra caramba também. Você não tinha. Não, porque era uma aposta, né? Você esperar que alguém vai honrar com os compromissos, você só espera. Depois que a pessoa faz... Inclusive, assim, eu sei de mais um, além de mim, que falou que não precisava e você fez questão. Foi mais de 5, na verdade. É que eu sei de um. Porque, assim, por exemplo, comigo teve o caso da específica, foi o pior ainda. Porque vocês abriram uma turma, fizeram um acordo comigo... E esse é um acordo de eu ganhar bem. E quando tava dando problema, já ainda percebendo que o vento estava passando... Jesus, não precisa. Não, faço questão, não precisa. Acabou. Cara, então vamos fazer assim, paga só aquele ali. Não, cara, a gente não fez o acordo. E isso pra mim foi, caralho, velho. Tipo, que absurdo. Mas é importante. Mas eu juro pra você que se não tivesse pagado, tava super tranquilo. Não, mas é importante. É importante. Sim. E isso, acho que isso só consolida o seu nome, a sua integridade, né, a sua idoneidade, que mostra o tanto que tu é um cara foda. Já pensou Jesus caloteiro? Que heresia. Samuca. Não pode, né? Não pode, não. Tem um nome a honrar, meu irmão. É um nome milenar, né? Exatamente. O que seu pai diria? Se Jesus... Já pensou, bicho? O cara vai mandar outro dilúvio aí, mano. Tá louco, mano. Porra. Não é? Aí daqui a pouco você... Jesus tá chegando em Apocalipse, né? Não pode, não. Jesus, o Samuca já avisou que há meia hora ele falou que faltavam 10 minutos. Então a gente vai precisar encaminhar, mas porra, cara, que papo foda, velho. Eu não queria... Legal, né? Boa, né, Samuca? Não, eu sabia que Jesus aqui... Eu falo tudo em parábolas, né, meu irmão? E o cara, ele não é dono do mundo, mas é filho do dono. É sério. Exatamente. Isso é real, né? Essa é verdade. Essa aí não é de placa de caminhão, não. O Jesus é um grande amigo, Samuca. Grande. Dá pra ver, né? Sim. Então, quer dar algum recado, Jesus, pra galera? Um recado? Cara, eu acho que o recado principal é mais em relação àquela história que ao longo do nosso bate-papo aqui rolou, que é perseverança, né, velho? Porque eu entendo que grande parte de vocês estão aí numa caminhada, pelo menos a galera que escuta o nosso podcast, que acompanha no YouTube, que tá aí no nosso dia a dia, tá numa caminhada que não é uma caminhada fácil, mas que, cara, a gente precisa andar.
E se a gente andar todo dia um pouquinho, cedo ou tarde a gente chega no destino. E é isso. Acho que esse é o grande recado que eu dou pra galera. Não desanimem. Vamos nessa. Se precisar segurar na mão de Jesus, Jesus segura na mão de vocês, bogadinho também. Né? E é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de todos e todas, né? E se tem alguém que pode falar de não desistir é você, né? É. Vai morar em Palma, leva calote, sem... E é te isso, larga bicho. do Pará. Cara, nem fala. Mas E é abre o isso, negócio, cara. fecha negócio. Não desespera. Respira que tem algum caminho. Você talvez não encontrou ele ainda, mas você vai encontrar. E que não é isso. tempo perdido, né, cara? Eu tive uma conversa disso. Que dia? Foi segunda-feira, cara, com os alunos. Não é tempo perdido. É tempo aprendido. É, exato. Você tá aprendendo. Tanto que você aprendeu em Palmas, tanto que você aprendeu com o vento. Até quando você comete erros, você aprende a não cometer erros de novo. Né? Isso é normal. A gente comete erros o tempo todo. Sim. O negócio é aprender a não cometer os mesmos erros. Claro que eventualmente acontece. Mas parte. a gente faz o melhor que a gente puder. Beleza. Jesus, obrigado pela Valeu. participação. Obrigado por ter vindo. Tamo Você junto, sabe o querido. tanto que eu tenho um carinho por você, cara. Obrigadão. Você é um príncipe. Ah, que isso, lindão. E eu vou É encerrando recíproco, aqui. é recíproco. Só que antes de encerrar, aí tem que fazer, né? Redes sociais de Jesus, Samuca, tá na mão? Tá na mão aqui. Sigam aí, professor Jesus. Ele é low profile. Eu sou low profile, gente. Ele é low profile. Eu tive um tempo que eu tentei virar blogueiro, mas achei isso muito chato. Eu até postei uns negócios seguidos uma época e depois eu falei, cara, que saco, mano. Como é que a galera consegue ficar 2 horas na frente da rede social? Mas assim, Dá trabalho. Dá trabalho demais. Aí eu parei. Mas assim, tamo junto. Sigam lá pra você saber das novidades dos céus. É, quando a Heloísa nascer, eu vou postar foto dela. É, pronto. Vai embelezar mais ainda, né? Que tem o Theo agora. Tem um telzinho, é isso aí. E academia, tá aí? Já botei, já. E o meu? O seu também. Pô, você tá muito em cima. Agora só me resta pedir pra galera fazer o quê? Like. Galera, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal e, como eu sempre falo, compartilha mais essa história. E veja, a história do Jesus talvez não seja nem aquela história pra pessoa que você conhece que tá estudando pra medicina. É uma história pra inspirar o cara que foi morar fora, é um cara que foi morar fora e ficou sem receber salário. Foi um cara que teve um negócio promissor, inclusive, muito bom, mas que por alguns problemas não seguiu, quebrou, honrou com todos os compromissos. Então, assim, é história. Você conhece alguém que pensa em morar fora? Cara, isso é uma história. Você conhece alguém que precisa, né, que tá querendo abrir um negócio? Cara, é uma história. Então, compartilha. Até porque o podcast acadêmico é isso, compartilhar histórias. Beleza? Jesus, obrigado mais uma vez. Valeu, brigadão. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, Tchau, tchau. galera. Um abraço.